querido povo de Deus, a folia do Divino Espírito Santo aqui da cidade da Roça, a imperatriz, o imperador daqui da cidade, também da folia da Roça, povo de Deus que nos assiste nesta semana de oração pela unidade dos cristãos dentro desta novena do Divino Espírito Santo. Quando a Igreja Católica se preparava para celebrar o ano 900, imagina que já faz bastante tempo isso, o Papa da época, cujo nome não me recordo, pediu que se fizesse um hino ao Espírito Santo. E nós temos o hino mais poderoso do Espírito Santo, que preside a abertura dos conclaves, dos sínodos dos bispos, das assembleias, dos retiros do clero, dos grandes momentos da igreja. Podia baixar um pouquinho o microfone? Este canto chamado Vene Creator Spiritus, que é um hino tradicional da igreja, que faz parte da nossa tradição, de uma beleza imensa. E este hino nos fala do Espírito como Criador, pois a Santíssima Trindade, ela age através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo sendo o Pai, na ordem hierárquica, o que cria, mas o Espírito também é criador. É criador da igreja, da nova criação. O Espírito já na criação do mundo pairava sobre o caos das águas e da escuridão. O Espírito, como sombra do amor de Deus, pairava sobre a obra da criação primitiva. Depois o Espírito age, acompanhando o povo de Israel no caminho da libertação, como a nuvem do Pai, que acompanha e protege o povo de Deus. O Espírito age através dos profetas, para que no anúncio da palavra, a obra da criação seja recriada na esperança. Imaginemos, meus irmãos, a ação do Espírito Santo na encarnação do Verbo. Quando o Espírito desce sobre Nossa Senhora, paira sobre ela. E o anjo anuncia a Nossa Senhora, a grande embaixada de Deus ao mundo, para que ela seja a mãe do Verbo. E quando ela diz sim, fiat, o Espírito Santo fecunda o seu ser e ela concebe por obra do Espírito Criador. Venite Espíritus Santos. Vinde, Espírito Santo. O Espírito anima o Cristo. Lembremos do início da missão de Nosso Senhor na sinagoga da sua terra em Nazaré, quando a Sagrada Escritura, São Lucas diz que ele subiu para ler a palavra e o Espírito Santo desceu sobre ele. Também no seu batismo, o Espírito desce sobre Jesus. No Monte Tabor, o Espírito desce, o Espírito paira como o novo Criador. O Espírito Santo age na obra de Cristo, recriando a humanidade nesse caminho da esperança. Se ele habitou o caos da obra da criação,
para de dentro trazer a luz, o Espírito Santo habita também o caos do nosso coração causado pelo pecado. O pecado cria uma desordem. O pecado entristece a alma dos crentes. O pecado adoece o corpo de Cristo, a igreja, na qual nós estamos como membros. O pecado fere a dignidade da pessoa humana. E é o Espírito que age para que a nova criação aconteça no meu coração, no coração de todos nós. O Espírito. E na crisma, meus queridos jovens, o Espírito age como unção do Pai e do Filho. Unção derramada do coração do Pai eterno e do Filho eterno do Pai. Para atualizar o nosso coração na unção do Cristo, que na capela da sinagoga de Nazaré diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar. A crisma é o sacramento da confirmação, que confirma na unção que o batismo colocou em nós a força esplendorosa da Santíssima Trindade. Este sacramento, tão bem vivido desde o início da igreja, que hoje vocês vão receber, ele traz uma unção invisível, indelével, ao coração de quem o recebe. É o Espírito que nos protege. É Ele que nos capacita com os carismas, com os dons, para que nós possamos viver no caminho da salvação. Nós vivemos esse tempo estranho, em que há uma ação visível de Satanás no mundo. O demônio age. E quando nós lemos os santos evangelhos, nós percebemos como que Jesus vence o diabo. E ele o vence no poder do Espírito. Quando a igreja realiza o exorcismo, para expelir os diabos, os demônios, muitas vezes encalacrados dentro da vida das pessoas, é o Espírito de Deus que age. Porque nós vivemos o tempo do Espírito. O Antigo Testamento, a criação é o tempo do Pai. A encarnação do Verbo, a vida pública de Cristo, trouxe a determinante da vida do Filho. E quando Jesus sobe ao céu e realiza a promessa, enviando do coração dele e do coração do Pai eterno o Espírito Santo, nós passamos a viver o tempo do Espírito. A igreja é a nova arca. Se lá no Antigo Testamento a arca de Noé tentou salvar aqueles poucos, e todo mundo zombando, abusando de Noé que fazia a arca, até o momento em que o dilúvio colocou fim à peste do pecado da humanidade. Hoje a igreja é esta nova arca, que o Espírito de Deus manda que nós a construamos, através do altar, através dos serviços da igreja, da evangelização, da folia, através da virtude dos cristãos, dos católicos, nós estamos construindo a arca da nova e eterna aliança, para entregar a Cristo, a esposa dele, que é a igreja, obra do Espírito Santo. E nós vivemos esse tempo esquisito. Ninguém é obrigado a ser católico, mas quem abraça a fé católica precisa abraçar
a igreja como nossa mãe. Somente ela tem o verdadeiro leite para nos nutrir com a força necessária para a nossa salvação. O Apocalipse de São João já deixa nos ver que a igreja é nesse mundo os sinais prefigurativos, ainda pequenos e pobres, do que será a Jerusalém celeste, a igreja eterna de Deus. E é para lá que nós queremos ir. Por isso, queridos jovens, vocês estão dentro do mundo. O mundo odeia Cristo. O mundo odeia a verdade. O mundo odeia a igreja. O mundo odeia Cristo. Hoje nós temos uma cristofobia muito forte no mundo. Nós temos também uma sacrofobia, uma raiva do sagrado, uma hostilização ao sagrado muito forte. E nós estamos como que no fio da navalha, daqui a escuridão e daqui a luz. Desse lado está o mundo do pecado, desse lado o mundo da graça. E o mundo do pecado está onde? Está aí. Está à nossa frente. O mundo do pecado está na cultura, que hoje é tida como uma revolução, com o ateísmo, marxismo, com todas essas misérias que Antônio Gramsci, que nasceu em 1891 e morreu em 1936, estabeleceu como caminho para passar a sociedade a limpo, esquecendo o passado e abrindo o coração para um novo presente, que eles chamam de novo normal agora, que é uma realidade, uma vida sem Deus, sem a igreja, em que o ser humano é autônomo, ele é dono da sua liberdade, que a verdade sou eu mesmo, que não há uma verdade objetiva, cada um faz a sua. São João Paulo II já havia falado disso muito fortemente na Splendores Veritas, numa encíclica sobre a verdade. Esse é o mundo do pecado. Os cristãos sempre estiveram à espreita deste mundo de pecado, que é um mundo venenoso, é o mundo que diz que a família é uma bobagem, que o casamento é uma perda de tempo, que você relaciona com uma pessoa hoje, amanhã você relaciona com outra, que a gente não precisa de compromisso no amor, que a família precisa ser modificada. Se hoje você resolve deixar de relacionar com mulher para relacionar com homem, mulheres que deixam de relacionar com homem para relacionar com mulheres, não tem problema. Nós não podemos mais fixar em família. Nós precisamos criar o novo normal, em que essa coisa de família cede o nome a entidades afetivas. Podemos ter casamento de 7 pessoas ao mesmo tempo, como já ocorre na Alemanha em alguns lugares. Não precisa ser casamento entre um homem e uma mulher, mas entre várias pessoas do mesmo sexo, ou pessoas também de sexos diferentes em grupos, ao ponto que muita gente já defende o casamento do ser humano com o animal, ou até mesmo a defesa do pansexualismo, em que você pode muito bem unir-se a uma árvore
a um objeto que possa lhe dar prazer. Esse é o novo normal, que muita gente fala com a boca cheia, acha bonito. Agora, depois da pandemia, nós vamos viver o novo normal. Não. O cristão vive sempre o normal, que vem da norma do Evangelho. A igreja é a mesma. Nós não podemos, agora vamos mudar a igreja. A igreja agora será ecológica. A igreja agora não terá mais normas, não terá mais uma teologia moral, não terá mais uma exigência para a vida das pessoas. Cada um faz o que bem quiser. Que o ser humano é livre. Se hoje eu resolvo mudar o meu jeito de vida, ótimo. Só que esta sociedade da nova era, da nova ordem mundial que querem colocar no mundo e que já está em andamento, ela é um modelo destinado ao fracasso pleno, porque o ser humano não foi feito para adorar a si mesmo. O ser humano não foi feito para encebar a si mesmo, para gloriar-se de si mesmo. Isso não funciona. A vida sem Deus, ela se torna uma cacimba escura, suja e imunda, porque o ser humano sem Deus é uma bússola desorientada que não sabe onde fica o norte nem o sul. Por isso, meus queridos jovens, que vocês precisam serem firmes na fé católica, estudar o catecismo, saber se defender deste novo normal na escola, na música imunda que destrói a beleza e a candura do ser humano, se defender da pseudocultura que está aí, se defender das pessoas pagãs, que têm os seus olhares fixos na transitoriedade do mundo, daquilo que passa. Como é triste isso. E nós estamos neste tempo, que é um tempo obscuro, um tempo perigoso, que é um tempo conduzido pelo espírito humano e pelo espírito diabólico. Gente que adora Satanás, gente que despreza as virtudes, que zombam da fé cristã, que zombam dos valores que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, valores que não mudam. Nós já temos até empresa de sorvete e de picolés no mundo que elaboraram os 7 sabores, cada um com o nome de um pecado capital em oposição aos 7 dons do Espírito Santo. Nós temos grupos que invadem as igrejas e profanam os altares. Nós temos os reais sacerdotes do obscuro, que pregam o mal através das bandas estranhas, que vociferam seus maus costumes no coração dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Nós temos toda uma armadilha preparada para fisgar o coração da pessoa humana dos nossos tempos para este novo normal da nova ordem mundial. E muita gente não acredita nisso. Armadilhas que vão entrando dentro da igreja.
que vão contaminando nossas rezas, nossas liturgias, nossos seminários, nossas universidades e colégios católicos, que vai contaminando o nosso coração. Todos nós já temos elementos subliminares deste paganismo novo dentro de nós. E coloca na cabeça das mulheres o feminismo, masculinizando as mulheres, feminilizando os homens, colocando dificuldades na compreensão de nós mesmos. Por que o mundo está cheio de depressão? Por que tantas drogas? Por que tanto alcoolismo? Por que tanta pornografia? É porque o coração da humanidade está vazio. O coração nosso está como uma cacimba velha, escura, suja, com tantas coisas mortas ali dentro. Então, no vazio da alma, na angústia do coração, que perdeu a órbita do Espírito Santo e começou a ser guiado pela sua vontade, pelo seu espírito humano, não mais no sopro do divino, mas no sopro de Satanás, então a humanidade vai morrendo nos vícios, na pornografia. Quantos aqui estão viciados na pornografia? A pornografia, ela faz parte da revolução cultural para destruir a pessoa humana. A partir do momento que nós perdemos o senso da nossa sexualidade, que deve ser direcionada pelo amor que a Sagrada Escritura coloca para nós, uma sexualidade dentro do matrimônio, sagrado e abençoado por Deus, uma sexualidade que tem a finalidade de aprofundar o amor do casal e gerar filhos para Deus. Quando nós perdemos isso, nós destruímos a pessoa humana. Aí você tem muitas pessoas que eu as chamaria de bambus. O bambu é bonito. Antigamente a gente usava para ser o mastro da bandeira do divino. O bambu é usado para enfeitar, para fazer muita coisa. Mas o que tem o bambu dentro? O oco. É vazio. Esse é o ser humano dos nossos tempos. Bonito por fora, com muitos cosméticos, muitos recursos de plástica, muita vaidade, muita moda, muita coisa. As pessoas estão até bonitas por fora, mas dentro estão vazias, estão ocadas, porque a pornografia matou o amor. A pornografia mata o amor. Ela destrói a pessoa humana por dentro. Ela tira o verdadeiro sentido do ágape, do amor. A pornografia adoece as pessoas. E nós já temos muitas pessoas até suicidando, cuja causa é a pornografia. Que para mim é um dos vícios mais terríveis que nós temos na atual realidade. Que está contaminando crianças, adolescentes, jovens e adultos, favorecendo a pedofilia, que muita gente mundo afora quer legalizar a pedofilia, inclusive aqui no Brasil. O direito das crianças também ter prazer sexual. Esse é o absurdo, é uma situação
que vai além do animal, porque os animais não têm esse tipo de coisa. Esse é o nosso mundo que nós precisamos fecundar com o testemunho nosso, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, tocados, curados pelo divino, almas incendiadas pelo amor que vem do céu, para viver a santidade, a pureza, a modéstia. Veja o que o mundo ocidental fez com as mulheres. Com essa coisa de colocar a mulher em pé de igualdade do homem, as mulheres perderam a feminilidade até no vestir. As mulheres passaram a imitar os homens até na roupa, e elas foram perdendo esta beleza do feminino. E os homens perdendo a beleza do masculino. Nós não podemos, como cristãos, ser contra ninguém nesse mundo. Cada um viva como quiser, mas nós cristãos temos que saber que o mundo está errado. Que este mundo aí não traz paz para o coração de ninguém. Um mundo de competição, um mundo de vaidade, um mundo de prazer, um mundo sem amor, um mundo estranho, um mundo esquisito, um mundo que não reza, um mundo que não adora, um mundo que só pensa nas coisas terrenas. Nós não precisamos ser contra ninguém que está nisso, mas nós temos que saber que quem tem o Divino Espírito Santo no seu coração vive, não melhores do que as pessoas, mas diferentes. Quem é do Divino Espírito Santo, quem tem o seu coração possuído pelo Divino Espírito Santo, se torna uma pessoa diferente. É isso que Deus quer de nós. Pessoas que pagam o que devem, pessoas comedidas, pessoas que vivem bem seu casamento, que faz tudo para não desprezar o matrimônio, que carrega a sua cruz, que luta contra os vícios, que luta contra o pecado, que procura viver a santidade. Quem tem o Divino Espírito Santo tem o coração incendiado por um amor que é luz. Nós usamos muito essa cor vermelha para recordar o fogo de Pentecostes, porque os cristãos são assumidos, são tomados por este fogo de amor, este fogo abrasador, que nos incendeia com o desejo de amar, de ajudar o que sofre, de libertar as pessoas que estão na opressão, de estender a mão às pessoas que estão no caos dos vícios, da dependência. Os cristãos são assim. Porque o paganismo, o mundo, esse mundo sem Deus, do novo normal, esse mundo sem a graça de Deus, ele é um mundo que não tem chama. Ele só tem uma fumaça tóxica, que vai intoxicando as almas e levando as pessoas a viver o obscurantismo. Meus irmãos, não há nada mais belo do que ser cristão de verdade. Porque o cristão batizado, mergulhado na árvore da vinha de Cristo e alimentado pela seiva da Trindade através do Espírito Santo, se torna uma pessoa livre. O cristão é livre. E a liberdade não tem preço. O cristão é livre até na hora do martírio, porque a sua alma é de Deus. Os pagãos são escravos, escravo das drogas, escravo do sexo livre, escravos da prostituição, escravos da pornografia, do vício da jogatina, do vício da bebedeira, das drogas, da ignorância. Que triste é a vida de um pagão que levanta sem pensar em Deus,
anda o dia todo sem pensar em Deus e deita sem pensar em Deus, à semelhança de qualquer bicho que nós conhecemos neste mundo. Meus irmãos, nesta noite, tomemos posse do Espírito Santo. Tenhamos coragem de sair desta igreja hoje com esse desejo. Eu quero ser cristão. Quero aprofundar o catecismo da igreja, a Sagrada Escritura. Eu quero gastar meu tempo com as coisas de Deus. Eu não quero consumir a minha vida no pecado. Eu quero renunciar às misérias, tudo que é obscurantismo, coisa do demônio, coisa do mal. Quero renunciar a tudo isso para viver a alegria do Espírito Santo no meu coração. Quando nós entramos para a missa, cantando a folia do divino, com as bandeiras balançando, nós recordamos as nuvens de Deus. A bandeira recorda isso para nós. Ela é como uma nuvem do Espírito que passa sobre nós. E a gente se sente amparado por esta nuvem de Deus, que nos consola, que nos fortalece, que nos enche com esses carismas, com esses dons do Espírito Santo, cujos nomes estão nas paredes da nossa igreja. Como é importante, por exemplo, o dom do conselho. O cristão tem a humildade de saber que não pode ser guiado por si mesmo. Tenta guiar a sua vida por você mesmo. Você vai cair sempre no erro. Sempre vai errar, sempre vai quebrar economicamente, sempre vai dar com os burros na água no casamento. As coisas não funcionam. Nós precisamos do conselho de Deus. Escutar o que Deus quer de mim nesse negócio que eu vou fazer. Nessa decisão que eu vou tomar. Além de poder encontrar aquelas pessoas que, ungidas por Deus, nos aconselham. Quantas vezes as pessoas procuram a gente dizendo: padre, eu quero um conselho. E a gente tem que pedir a luz do Espírito Santo para não aconselhar segundo o Espírito da gente, mas segundo a vontade de Deus. Aqui está uma ciência, Padre Joaquim, muito difícil que nós enfrentamos no dia a dia como padres, no confessionário, na direção espiritual. Ensinar as pessoas a discernir. Como isso é difícil. Quantas vezes as pessoas vêm e dizem: padre, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. É o que o senhor dizer para mim que eu vou fazer. Aí você precisa invocar esse dom, o dom do conselho. Quantas vezes o filho chega para o pai, para a mãe: pai, mãe, me ajuda, diga-me o que eu preciso fazer, porque eu não sei. O meu destino está na sua orientação. E você tem que pedir esse dom do conselho. Porque os carismas do Espírito Santo eles estão todos interligados. Mas o conselho é esse, em que você pede a orientação de Deus. Ou pede que Deus te oriente através de outras pessoas. Por isso que a gente tem que sempre dar o bom conselho. Se você não sabe orientar, pede a pessoa para procurar quem sabe. Ore. Clame a força do Espírito Santo para iluminar a sua inteligência. Porque a nossa inteligência humana, meus irmãos, ela é fragilizada pelo pecado que nós herdamos de Adão e Eva. Nós precisamos pedir que a nossa mente seja recriada no Espírito. Aqui está a beleza da conversão de pessoas que já conheceram tudo que não presta nesse mundo. E ao chegar ao vazio, de pensar até em suicídio, de repente aparece alguém que ora. A intercessão da avó, do avô, do tio, da mãe. E de repente a pessoa
abre, eu acho que eu preciso de Deus. E o Espírito vem e a pessoa muda. É a metanoia, é a conversão. Vocês que vão receber a crisma, vocês têm que sentir de hoje em diante como soldados de Cristo, como pessoas que vão falar de Deus para as outras. Mas para isso, larguem, deixem as coisas erradas que vocês têm. Deixe a desobediência, deixe essa mentalidade de achar que você é capaz. Peça a colaboração de Deus. Assim como a cobra larga a casca para voltar a brilhar e ser bonita, o pecador deve largar o pecado, sair de dentro dessa casca de pecado para se tornar uma pessoa iluminada pela santidade do Espírito. Meus irmãos, não é difícil ganhar o céu. Basta a gente ser humilde. Basta você querer e largar o seu orgulho, a sua ignorância, deixar esse pensamento carregado de amargura, essa vida interior achaguanada pela diquada do pecado, deixar tudo isso e se tornar uma pessoa movida pelo Espírito Santo, que vive segundo o Espírito e não segundo a carne, não segundo o pecado, não segundo as coisas do diabo, não segundo a mentira deste mundo, os prazeres e as consolações mundanas, que não é capaz de deixar nada no coração da pessoa humana. Os que vivem no pecado carregam todos os vagões da tristeza atrás de si. Tudo. O homem e a mulher que vive no pecado tem a sombra da tristeza como companhia da sua escravidão. Aqueles que vivem segundo o Espírito têm o farol de Deus, a luz que os ilumina, para aceitar todas as dificuldades, para morrer bem, para saber morrer, para saber encontrar na cruz de Cristo a solução para as suas dores neste mundo. Os cristãos, o fato de ser cristão não significa que você não sofre. Isso aqui está conosco, a cruz. E o Espírito de Deus, que assistiu nosso Senhor na cruz, nos assiste nos nossos sofrimentos, para que nós possamos aprender com eles. Que a Virgem Maria, a esposa do Divino Espírito Santo, cheia do Espírito, interceda por nós, para que nós possamos cantar as maravilhas de Deus. E vivendo nesse mundo, passando pelas tribulações, praticando o bem e a justiça, um dia podermos celebrar as alegrias do divino na eternidade, que dura para sempre na nossa vida. Assim seja. Amém.